falar a respeito da disciplina na igreja como um meio da graça. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não teres sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e ao meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Versículo 12, estou encerrando. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não, julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Abrimos o nosso coração diante da sua presença. Fale conosco. Ministra a tua palavra no nosso coração. E nós estamos aqui não como bastardos, mas como filhos do Senhor. Fale conosco, repreenda-nos, corrija-nos e ensina-nos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Recursos são as bênçãos que Deus preparou, que Deus organizou para que as bênçãos de Deus chegassem até a nossa vida. E nós já vimos aqui o ensino da palavra como um meio da graça. Já vimos também o batismo como um meio da graça. Falamos da ceia do Senhor como um meio da graça. E também já falamos sobre a oração, a intercessão uns pelos outros como meio da graça. Também vimos a adoração como meio da graça. E agora estamos aqui falando a respeito da disciplina da igreja como um meio de graça. Pode passar, pastor. Pode passar mesmo. Passa mesmo. Então nós falamos aqui a semana passada que a disciplina eclesiástica, ela é um meio de purificação da igreja. A igreja é purificada, a igreja é restaurada através da disciplina eclesiástica. Então, a disciplina na igreja, ou colocar alguém no banco, ou colocar alguém, retirar as funções de alguém por conta de um pecado, ela não pode ser usada como um ato de vingança, mas ela deve ser usada como um meio de purificar a igreja, de restaurar a igreja, de recuperar o irmão infrator, o irmão faltoso que cometeu um determinado pecado, para que ele não se perca. É bom que ele seja disciplinado, e quando ele entender a razão da disciplina, aí nós conseguiremos restaurar o irmão para Deus. Amém? Então nós vemos aqui, hoje vamos começar a falar das reações humanas diante da
disciplina. Então, quando falamos sobre as reações humanas diante da disciplina, todas as vezes que alguém for corrigido, for disciplinado, essa pessoa vai reagir. Verdade ou mentira? Sim ou não? O filho, quando você lhe disciplina, ele reage. A minha mãe, quando batia nesse rapaz aqui, a minha mãe, que é avô dele, ele não fugia, ele ficava parado, e a minha mãe batia nele, ele ficava parado. E a minha mãe dizia assim: esse vai ter muita mania. Já o irmão dele, quando apanhava, corria. Então são reações diferentes diante da disciplina. E o ser humano, ele muitas vezes ele reage de forma diferente quando ele está sendo o quê? Corrigido ou disciplinado. Então, a primeira reação diante da disciplina, nós vemos aqui: o ímpio odeia a disciplina. Quem é o ímpio? Vamos ver aqui Salmos 50, versículo 17. Salmo não tem capítulo, mas Salmo é número. Salmo 50, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não. Eu estou lendo 51, é 50. Isso é aqui. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. É uma questão. O salmista aí está perguntando: você aborrece a correção e lança as minhas palavras para trás de ti? O ato de lançar as palavras para trás quer dizer ignorar o processo disciplinar. Você está sendo disciplinado, você desvaloriza a disciplina que está lhe sendo o quê? Aplicada. E na semana passada eu falei aqui: quando um filho não é disciplinado, ele fará o pai ou a mãe passar o quê? Vergonha. Se você tem medo de disciplinar o teu filho, amanhã ele vai te envergonhar publicamente. Amado, por trás de um filho bem educado, tem um pai, uma mãe que educa o filho com cuidado e com disciplina. Nunca teremos uma sociedade educada, uma sociedade disciplinada, por enquanto os pais não exercerem corretamente a disciplina. Então, o ímpio diante da disciplina, ele odeia a disciplina, por isso ele lança para trás a disciplina ou a correção dos pais, da igreja, seja lá qual for. A outra reação diante da disciplina: o tolo aborrece a correção e ele também aborrece quem lhe corrige. Todo louco, amado, se você quer passar vergonha, corrige um tolo. Se você quer passar vergonha, corrige alguém que tem um espírito de estultícia. A Bíblia está dizendo que ele aborrece a correção. Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, 1 diz assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Você já tentou repreender alguém que essa pessoa, em vez de dizer obrigado, agiu de forma abrupta contigo? Você já tentou chamar a atenção de alguém, mas essa pessoa agiu como um tolo diante de você? Amado, eu lembro que nós estávamos a estudar a 5ª classe, e todo mundo de bata branca, e nós brincando com os colegas. Aí uma colega viu o percevejo na bata do colega, atrás do percevejo, passeando e tudo. E eu estava atrás desse meu amigo. Eu fiquei espantado como ela agiu. Ela foi atrás dele, tirou o percevejo, pisou, jogou no chão sem falar nada e pisou. E eu percebi o que era. Eu era menino, mas percebi. Porque se fosse eu era tão tolo que eu ia pegar e falar: ah, olha, perceveja, os polícias vieram contigo. Mas aquela minha colega foi tão sábia que ela tirou nas costas dele, jogou no chão e pisou. Quando ele virou: me tocaste por quê? Você me tocou por quê? Confusão. Ela estava falando: eu te tirei um lixo nas costas. Me tocaste por quê? Ela nem queria falar o que era. Então o louco, quando você está tentando fazer um bem para ele, ele vai reagir diante da disciplina com aborrecimento. Ele vai te ofender. Por isso tem pessoas que, para você corrigi-lo publicamente, pensa 2 vezes.
Porque você que estava se dar para passar por sábio, você acaba passando por quem? Por tolo. Veja o que ele faz com quem lhe corrige. Capítulo 15, versículo 12. Diz assim: não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Todas as vezes que um escarnecedor, um bruto, um tolo, estiver no meio de pessoas que chamem a atenção dele, ele foge. A maioria das pessoas querem chegar na igreja e dizer assim: olha, o pastor não se meta na minha vida porque eu tenho a minha vida. Deixa eu viver como quero, deixa eu fazer como quero, porque no céu eu e Deus vamos dar conta. Não precisa de intermediário, ninguém precisa se meter na tua vida. Amado, se você vem numa comunidade como essa, você precisa entender que você tem que submeter a palavra, tem que submeter aos princípios da igreja e tem que submeter a autoridade pastoral. Faz sentido? Por isso eu falei aqui que aqui na igreja tem filhos, tem bastardos e tem enteados. Os filhos aceitam a paternidade, os bastardos nunca se sentem filhos, os enteados vêm para causar distúrbio no meio do corpo de Cristo. Porque, amado, se você veio para a igreja, você está num ajuntamento, você precisa entender que a palavra corrige, a palavra repreende e a palavra redargue. Agora, se você não gosta de quem te repreende, com certeza o tempo todo tolo vai odiar quem está trazendo o que? Repreensão. Porque há uma igreja que você pode fazer tudo, desde que a tua oferta esteja em dia, desde que o dízimo esteja em dia, não tem nenhum outro problema. E a igreja cristã, ela vai se manter pura quando nós perceber que nós somos pessoas repreensíveis. O pastor é repreensível, a mulher do pastor é repreensível, o filho ou a filha do pastor é repreensível. E esse pessoal da liderança, devemos levar a sério a disciplina, porque eles são um exemplo na igreja. Agora, quando você está a ser corrigido e você começa a se desculpar, isso é porque você é um tolo, você é um bruto, como diz Salomão, você rejeita a correção. A principal diferença entre Davi e o Saul é essa: Davi, quando pecava, ele reconhecia o seu pecado. Saul, quando pecava, ele justificava o pecado. Porque, amado, quando você peca, se você diz: Senhor, tão somente eu pequei contra ti, não retires de mim o teu espírito. Agora Saul vai, ele luta lá, mata os animais, mata as pessoas, mas não mata os animais. Quando o profeta lhe repreende, ele diz: e esse mungido dos bois aí? Ou como é que os bois vieram parar aqui? Olha, não, olha, eu matei as mulheres, os homens e as crianças, mas os bois eu trouxe para o sacrifício. Quando Deus na verdade mandou fazer o quê? Matar tudo. Pensa em Saul: matou mulher, matou crianças, matou homens, mas não matou os bois. E quando ele é repreendido pelo profeta, ele diz: não, eu trouxe para sacrificar a Deus. E aí Samuel diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque tem gente que está desobedecendo para agradar a Deus, entre aspas. Amado, Deus quer de nós obediência. Alguém está comigo? Diz amém. Passa aí, pastor. O sábio recebe a correção e ama quem lhe corrige. Amado, quando você entender que quem o tempo todo te corrige quer o teu bem, você vai passar a amar essa pessoa. Amado, é melhor alguém que te repreende do que alguém que sorri contigo quando você está errado. É melhor alguém que te fala na cara as verdades do que alguém que você está indo para o inferno e está batendo nas tuas costas. Amém? Alguém falou assim: é melhor alguém te aceitar como você é do que aceitar a tua outra face de falsidade. Então o sábio recebe a correção. Provérbios 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então o filho sábio, ele ouve a correção do pai. Amado, eu agradeço a minha mãe por toda a surra que me deu hoje. Lá atrás eu não entendi os puxões de orelha,
A surra que eu levei com os olhos, porque a minha mãe já te batia com os olhos. Quando você está pedindo dinheiro na visita, ela só te olhava assim e fazia assim. Que beleza, amor. Meu irmão, eu não entendia um bundo, mas quando me falavam que beleza, amor, eu já sabia que esse amor aí não tem coisa boa aí. Amados filhos de hoje, esse dia eu tentei falar com os meus filhos com os olhos. Aí eu disse assim: papá, olha o papá como está me olhando. Mas naquele tempo, quando a mãe está com visita na sala, a mãe só te olhava assim, você saía de fininho. Hoje não. A mãe está com visita, o filho vem no cadeirão, brinca na barba do pai, chuta na barriga do pai. Essa geração não tem respeito, porque lhe faltou o quê? Disciplina. Amado, eu queria ver você a passar na sala, quando meu pai está lá com os amigos dele a beber. Amado, o filho sábio, ele ama, ele escuta a correção do pai. Mas o escarnecedor, o tolo, o louco, não ouve a repreensão. A outra característica do filho sábio é: ele ama quem lhe corrige. Ele abraça quem lhe corrige. Amado, se não fossem os meus pastores, que toda vez que eu descesse do púlpito, falei uma coisa errada. Às vezes o meu pastor corrigia no púlpito, às vezes o meu pastor me chamava no gabinete. Eu deixei de falar tanta coisa errada por causa da repreensão. Hoje, os jovens, você lhe corrige, ele te responde com texto bíblico. Você lhe chama atenção, ele te mostra que também conhece Bíblia. E à medida que você vai repreendendo uns, aqui na igreja já vi uns, eles começam a ficar longe de você, te fogem. E eles não entendem que quem lhe corrige quer o bem dele. Amado, quando o trânsito te para e diz assim: eu vou te multar, porque você estava a andar 180, quando aqui era para andar 100. Malai, que no país está mal, depois o país não avança, então a tirar meu dinheiro. Amado, você acha que aquilo ele quer só lhe roubar? Ou ele está preocupado com a tua segurança? Eu da outra vez estava a andar 80, onde era para andar 60. E me passaram uma multa. E depois da multa, o que é que aconteceu? Eu fui para pagar a multa. E onde eu fui pagar a multa, fui levar a multa. Aí o senhor perguntou assim: é carro particular? Eu disse sim. Você estava a andar com quem? Eu disse: estava a andar com um irmão da minha igreja. Você estava a levar a tua família? Eu disse: não, mas você tem que ser mais responsável. Se era para andar uma velocidade, você anda outra. E se você matar a tua família? Parece que ele foi muito bruto, mas era verdade. Nem sempre quem está a lhe corrigir, aplicar uma disciplina para você, ele te detesta, ele quer o teu bem. Por isso o filho sábio, ele faz o quê? Ele recebe a correção e ele ama quem lhe corrige. No capítulo 9, versículo 8, diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Porque o escarnecedor, você lhe repreende, ele vai te ofender, vai te humilhar, vai te faltar com respeito. E ele continua a dizer: repreende o sábio e amar-te-á. Se você repreender o sábio vai te amar, o sábio vai te abraçar. Se você repreender uma amiga sábia, ela vai abraçar a correção e nunca mais vai fazer tal coisa. Esses dias uma nossa amiga, pastora, ela fez uma postagem com uma roupa não muito boa. E eu vi aquilo, eu falei: amor, manda uma mensagem no chat, porque naquela foto choveu comentários. E até houve homem ousado que chamou a pastora de gostosa. Aí todo mundo aplaudia: a pastora está linda, a pastora não sei o quê, porque as pessoas são assim. E eu fui o único crítico, e a minha esposa, eu falei: filha, não põe um comentário aqui, mas vai lá no chat e peça para ela tirar essa foto. A minha esposa foi lá e falou com ela. Na hora, 2 minutos depois, procuramos a foto, já não estava. Sábia. Porque quando você repreende o sábio, ele te escuta com atenção. Quando você repreende o tolo, o corpo é meu, a foto é minha. Se 300 pessoas meteram gosto, quem é você para dizer que está mal? Porque afinal de contas, hoje nós vamos pela maioria. Só que você não entende que a maioria aplaude a tua queda. Você quer saber quem gosta de você? Conta uma vitória para você ver.
Amado, se você conta a tristeza, vai aparecer 1000 para querer te abraçar. Conta uma vitória, vão dizer exibido, quer aparecer, gosta de aparecer. Não havia, amado, porque as pessoas se solidarizam mais com os nossos erros, com as nossas perdas e nunca com as nossas vitórias. Por isso, muito cuidado com os elogios. Os elogios são mais fatais do que a repreensão. Quem te repreende te ama. Nem sempre quem te elogia gosta de você. Amado, o que rebentou grandes homens na Bíblia não foi a perseguição, mas foi o que? Elogio. Você pode. Você é o cara. Porque o diabo é assim. Quando ele te ataca e não te consegue, ele começa a usar você mesmo para te destruir. Espírito de narcisismo. Você se olha na água, quem é mais bonito do que eu? Narciso era tão gostoso e bonitão que toda hora passava o dia se olhando na água. Meu Deus, sou tão belo, caiu na água, morreu afogado. E nós temos esse espírito, porque é isso que nos destrói. Passa, pastor. Passa aí. Isso, é isso aí que eu quero. Quais são os tipos de disciplinas que existem? Na igreja existe disciplina formativa, disciplina corretiva e disciplina cirúrgica. Quando falamos sobre disciplina na igreja, a disciplina formativa, ela ocorre por meio de uma exortação e compete a todos os cristãos. Uma irmã está andando mal, um irmão está andando mal, ele é chamado e de forma formativa, ele é informado: olha, o caminho que você está andando não está muito bom. Todos nós podemos chamar alguém que está andando errado. Podemos ou não? Se você vê um irmão que está a pecar, está a dar bandeira, está a causar vergonha lá fora, você pode chamá-lo no off e falar com ele. Se ele for sábio, vai te amar. Se ele for tolo, vai te ofender. Mas você só vai saber que esse cara que eu estou repreendendo é sábio quando ele receber a repreensão. Hebreus capítulo de número 3, versículo 13. Hebreus 3:13. Deixa eu encontrar aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Amado, não tenha dificuldade de chamar atenção a um irmão. Quantas vezes? Como? Todos os dias. Continuando o texto. Durante o tempo que se chama quando? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A Bíblia está dizendo que nós temos que nos exaltar, nos chamar a atenção uns aos outros. Essa é a disciplina formativa. De forma formal eu chamo o irmão e eu lhe exorto, eu lhe repreendo, eu lhe alerto a respeito de uma vida que ele está cometendo. Amado, tem tantos vídeos que eu já postei e depois tive que tirar, porque um amigo falou: Dom Isa, não mete esse negócio aí. Não mexe com isso, meu irmão. Tira isso daí que vai trazer problema depois. Hoje não vai dar nenhum problema, mas no futuro você vai ter vergonha disso. Tira isso daí. Uma vez eu estava com a menina em casa, postei uma foto eu de colete no meu Instagram. O meu amigo, logo que viu, fez um screenshot e me mandou e disse: isso é que? Você que fica aí a pregar mensagem séria, e a pessoa que assiste no teu canal mensagem séria, e depois vai no teu canal e te encontra de colete, qual é o respeito e admiração que vai ter a teu respeito? Você que posta: o Senhor é o meu pastor, e depois posta lá uma foto de chuchuado, os peitões para fora, qual é o respeito que as pessoas vão ter ao teu respeito? Amado, quem te corrige te ama. Quem te corrige está dizendo: eu quero o teu bem, eu quero te livrar do pior. Então precisamos entender que a disciplina formativa, ela ocorre nesses moldes, que o irmão vê o outro num caminho do erro e o chama e o repreende, e se esse cara for sábio, vai aceitar a correção e vai obedecer ao mandamento. Agora, a disciplina corretiva, ela ocorre por meio do afastamento e compete aos pastores.
essa já estamos a corrigir um erro, estamos a corrigir um pecado. Eu li aqui a carta de Paulo e não expliquei. Deixa eu só explicar aqui essa carta, depois eu volto aqui. Em 1 de Coríntios capítulo 5, Paulo está a escrever para a igreja de Coríntios, e ele está a falar a respeito da impureza que estava acontecendo na igreja. Olha o que está acontecendo na igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu próprio pai. Ou seja, na igreja de Coríntios tem um irmão que está tendo relação sexual com a madrasta. A mulher do seu pai está a dormir com ele. Só que esse não é o principal problema. É que ainda ele estava no culto falando em línguas, ele estava no culto participando da ceia, ele estava no culto talvez querendo também pregar na igreja. Mas quando vai para casa, ele é namorado da madrasta. A mulher do pai dele também é namorada dele. Paulo está dizendo: e como é que vocês deixam esse irmão à vontade na igreja? Ele está dizendo fornicação tal, que nem ainda entre os ímpios há. Isso não está acontecendo fora da igreja, é aqui. Por isso, quando você foge de uma igreja porque tem defeito, é porque você não leu a Bíblia. Você que fugiu da tua igreja porque lá tem defeito, aqui tem defeito ali, você não leu a Bíblia. Porque quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que a igreja mais cheia do fogo, a igreja que mais tinha os dons espirituais, é a igreja que mais tinha problema, que Paulo teve que escrever 3 cartas para os irmãos de Coríntios, para ver se eles se consertassem. Por isso, se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque você vai estragar a igreja. Vou sair da igreja porque há muita fofoca. Às vezes a fofoqueira é você. Vou sair na igreja porque nessa igreja não há amor, mas você quer para te meter no colo? Quer para te levar na casa dos irmãos para ir comer? Que amor você quer, irmão? Porque as pessoas não exercitam o amor uns para os outros, mas querem receber amor dos outros. Amado, não procure uma igreja perfeita, procure uma igreja saudável. Uma igreja que pegam contra os teus pecados, uma igreja que te ensinam que o céu é uma realidade, uma igreja que te abre a palavra e te expõe a palavra. Amado, eu não estou na igreja para ver o defeito do A, do B e do C, não. Eu estou na igreja porque eu quero ir para Canaã celestial. Eu estou na igreja porque o meu foco é o céu. Agora, se o aqui gostou da minha voz, se aí não gostou, se aí gostou de como eu me visto, o outro aí não gostou, Ngongoiove, caminhando eu vou para Canaã. Pastor, vou mudar de igreja porque nessa igreja me falaram que eu sou calutônio, eu tenho pouco cabelo. What? Vou mudar de igreja porque eu meti roupa nova e ninguém me olhou. What? Você quer para te olhar? Vira Missy. Você entendeu, irmão? Nós estamos atrás de uma igreja perfeita quando nós não somos perfeitos. Então a disciplina corretiva, ela vai ocorrer pelo afastamento do crente pelo pastor. Então Paulo em Corinto está dizendo: como é que esse cara que está dormindo com a mulher do pai dele ainda está falando em língua na igreja? Não tem nenhum espiritual para chamar o cara e lhe colocar na disciplina. Versículo 2: Estais, pois, inchados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, vocês estão tão inchados assim que nem sentiram tristeza quando escutaram que o irmão fulano aí na igreja está a dormir com a mulher do pai dele. Vocês estão mesmo a agir como se nada está acontecendo. Tem igreja que o pecado está a comer solto. Aquela mamá regente do coral já lhe apanharam a dançar na porta da outra, não lhe fizeram ainda nada.
Aquele irmão sabem que tem 2, 3 mulheres, não lhe fizeram ainda nada. Porque, pastor, tem que mexer com cuidado, tem que se lidar com ele como de forma cirúrgica, porque ele é um bom dizimista, ele é um bom furtante. Se nós discipliná-lo, podemos perder o crente. Só que ele vai ser um bom crente na oferta e no dízimo. Quando Jesus vir, vai para o inferno. Vai ser um bom crente no inferno. Porque tem muitas irmãs e irmãos vão ser bons crentes no inferno. E Paulo está de longe nessa carta, está dizendo: chutem esse irmão da igreja. Não é fácil, né? É aí que é difícil ser pastor. A parte difícil de ser pastor é na hora de disciplinar um irmão. Pastor tem que ser macho para colocar alguém na disciplina. E esse irmão aqui, onde chegou no ouvido de Paulo, era famoso na igreja. Onde Paulo escutou e falou dele, era famoso na igreja. Veja o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que que o que Talato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue para quem? Paulo está dizendo: esse irmão lhe entregam nas mãos do diabo. Tiram da igreja, fala: nós te entregamos a Satanás. Em outras palavras, está dizendo assim: nós oramos e te tiramos a cobertura de Deus na tua vida. É a igreja que está a orar por isso. O que ligarem na terra terá sido ligado aonde? Então, amados, se nós ligar aqui alguma coisa, irmão, teu azar. Teu azar mesmo. Veja aí, continua o texto: que seja entregues a Satanás para a destruição da carne. Agora o espírito do segredo está aqui: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o propósito dessa disciplina rígida, expulsá-lo da igreja, é para que talvez no dia do arrebatamento ele consiga se reconsiderar, muda de vida e pelo menos o espírito dele seja o quê? Salvo. Se ele não considerar a disciplina, a carne dele e o espírito dele vão para o inferno. Então Paulo está a repreender esse irmão aqui. Continua o texto, versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Amado, aqui o fermento representa o pecado. As mulheres aqui, quem já fez pão? Quando a massa do pão vai crescendo, faz barulho? Você começa a escutar quim, quim, quim. Isso é o quê? Não, é a massa que está a crescer por causa do fermento. Faz barulho? Amado, pecado para destruir a igreja não faz barulho. É um pecadinho que vai matando a igreja. E depois, quando vocês olharem atrás, e os irmãos de Benguela entendem isso, quando olharem atrás vão perceber que perderam muito tempo porque toleraram o pecado. Amado, o pecado tem que ser tratado com urgência, com choques. O pecado é uma ferida crônica da igreja. Por isso Paulo está dizendo: um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Vou explicar isso. Quem pecou é o filho do pastor. Lhe fizeram o quê? Nada. Engravidou, não lhe fizeram nada. Nada. Adulterou, não lhe fizeram nada. Nada. Então, se o filho do pastor pode, por que eu não posso? Também peco. Um pouco de fermento está levedando toda a massa. Daqui a pouco esse irmão vai pecar. Aí o outro também escuta: quê? Aquele irmão do louvor engravidou e fez não sei o quê. Não lhe fizeram nada. Não lhe fizeram nada. Então ele também sai. Não, se aquele não lhe fizeram, também eu posso. E aí vira: um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Aquele pastor caiu. E lhe fizeram o quê? Nada. Sério? Nada. Então se pastor peca, quem sou eu? Aqui mesmo peca todos, é ou não é? Porque eu não posso ficar sem pecar e o pastor está a desfrutar. Também vamos entrar lá. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Vê igrejas aí inteiras, por que estão mortas? Você entra no culto, você dorme. Os que estão pregando para nós já não tem mais autoridade para falar de pecado, porque o pecado que eles querem pregar é o pecado que eles vivem.
Sabe por que hoje nos púlpitos não falam mais de álcool? Porque os pregadores estão alcoólatras. Sabe por que não falam mais de adultério? Porque eles têm 2, 3 mulheres. Sabe por que eles não pregam contra essas festas malignas de 2 tempos de crente? Tem festa de casamento. Primeiro é os crentes aí dançam zunguere, 21 horas, os crentes podem ir. Agora DJ Snobia, soba. Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. DJ tem bicha, oh yeah. E aí é o crente, aí vai. Toda noite. Por que o pastor não prega contra isso? Porque ele sabe que na festa dele também é uma baderna. Por isso hoje as pessoas estão a querer aliviar a Bíblia. Amado, o pecado que você comete é o pecado que você não prega. O pecado que você comete é o pecado que você não confronta. A geração de hoje perdeu a autoridade de falar de pecado, porque é uma geração que vive no pecado e quer servir a Deus no pecado. Mas em nome de Jesus, vamos remover todo o fermento velho da nossa vida espiritual, da nossa igreja. Todo o fermento que apodrece, que leveda a massa, seja removido das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, em nome de Jesus. Por que o fermento representa o pecado? Porque o fermento dá uma falsa ideia de crescimento. A massa é uma coisinha de nada, mas por causa do fermento fica uma coisa grande. Se você bater na massa do fermento e aquilo arrear, não sobe mais. Por isso tem igreja que não cresceu, fermentou. Tem ministérios não cresceram, fermentaram. E tudo que fermenta é um pecado que vai esvaziar. Por isso a igreja tem que crescer no ensino da palavra, no ensino da doutrina. Não é se bater com o casaco, é sentar para escutar a palavra. Não é dar chá, é sentar para escutar a palavra, porque a palavra edifica, a palavra fortalece. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se você recebe essa palavra, aplauda e glorifica. Paulo está dizendo: não é boa a vossa jactância. É um pouco de fermento que leveda, que fermenta, que inflama toda a massa. Aí eu vou pregar em igreja, Luzolo. As pessoas dizem: o pastor dos açoites, o pastor do azorrague, o pastor que só bate nos crentes. Eu falo: meu Deus, se isso tu a bater, afinal não vos pregar quê? Não, porque é sério. Hoje quando você prega a Bíblia, dizem você bate. Mas estão a vos pregar que, sei, tu a ver marido na tua vida. Você que está encalhada há 5 anos, há 10 anos. Você que o teu bilhete já passou dos 30. Você vai casar. Como lá tocou branco. Com escuro, tu a ver um escuro na tua vida. Eu não quero escuro. Tu a ver um branco na tua vida então. What? Não, me perdoem. Me perdoem. Me perdoem. Essa pregação não vai levar ninguém para o céu. Essa pregação que enaltece o nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, não nos levará de modo algum para o céu. Amém? Por isso nós temos que entender o versículo 7. Aí Paulo vai dizer: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então vida cristã é andar em sinceridade, é andar em verdade. Fala para o irmão que está ao seu lado: ser crente é ser transparente. Fala isso para ele: ser crente é ser transparente. Fala: irmão, isso já estou a te ver um pouco fusco. Não, fala isso para ele. Fala: esses dias
Você está um pouco fusco. Os teus relacionamentos estão a me deixar fusco. Lá no teu trabalho, aquelas gasosinhas, aqueles troquinhos, estão a me deixar te ver fusco. Você tem que ser sincero. Amado, essa palavra sinceridade, eu amo sinceridade, porque no original é sincera. A palavra sinceridade vem de sincero. O sincero vem de sincera. Vou lhe explicar. Antigamente, as pessoas que vendiam quadros de parede, de tanto levar e trazer os quadros quebravam, partiam as pontas do quadro. Então o que eles faziam? Para continuar a vender o quadro, os melhores compradores de quadros sabiam. Quando ele chegava para comprar um quadro, ele falava assim: é sincera ou com cera? Aí falava, não, é sincera. Ele falava, tá bom, vamos ver se é sincera mesmo. Aí pegava o quadro, cera da vela, pegava o quadro e expunha no sol. Se o quadro fosse sem cera, não derretia as pontas. Se o quadro fosse com cera, ele derretia e já não comprava mais. O quadro perdia o valor quando colocavam cera nas pontas, porque ele quebrava. Leva atrás, quebra. Então se é com cera, perde o valor. Então Paulo vai dizer assim, que nós não podemos andar com cera. Betume na fé, o rosto betumado, não. Comportamento com betume. Aqui parece uma santa mulher de Deus, mas lá em casa os filhos sabem que tipo de demônio é você. Aqui parece a santa, quando ora, levanta um pé e ora, oxalá, teu marido não está aqui, está dizendo, pastor, você não sabe, ele isso aí. Se o diabo é o diabo, esse é a diabetes, que é a mulher do diabo. Não tem sinceridade. Amado, que eu sou aqui no púlpito, eu sou lá em casa com a minha esposa, não tem barganha. Os irmãos que frequentam a minha casa me conhecem assim como eu sou, sincera. Quando eu estou chateado, estou mesmo, não escondo perto deles. Quando eu estou feliz também, estou mesmo. Quando eu estou dando bronca, estou mesmo. Eu não consigo ser duas pessoas, duplo impacto, Van Damme e o Alex. Tem irmão aqui, Van Damme e o Alex, tem duas caras na igreja. Hey! Eu até às vezes quando lhe vejo, quero lhe entregar o microfone para pegar no meu lugar. Mas o marido fala, pastor, não se azara. Isso aí é o diabo. Hello. Fala para o irmão que está ao seu lado, eu não quero te ver com ceras. Seja sincero. Olha o que Paulo vai dizer. Já por carta vos tenho escrito, versículo 9, que não vos associeis com os que se prostituem. Aí Paulo vai explicar quais são quem que nós não devemos andar com eles, nem se associar com eles. Os que se prostituem no mundo ou na igreja. Porque existem dois tipos de prostituto: o prostituto crente e o prostituto ímpio. E Paulo vai dizer, anda com o prostituto ímpio, mas não anda com o prostituto crente. E nem ainda com ele com mais. Quem é o prostituto crente, pastor? É o irmão que conhece a verdade, mas pisa sobre a verdade. Hoje o irmão me perguntou assim, pastor, mas o cara já fez pedido, já fez a apresentação, pode dormir com a mulher? Falei, irmão, estás a me tentar você. Quando é que um homem pode dormir com uma mulher? Quando faz pedido? Quando se amam? Não me perguntem no princípio. Qual é o princípio? Mas pastor, se nós já vamos casar, vão casar, ainda não casaram. Amém? Vão, ainda não. Ah, mas pastor, fui me pedir, já entreguei as galinhas, as grades. Ainda não é tua mulher. É fornicação. Você se prostitui. Você tem que esperar o tempo e fazer tudo dentro do padrão. Está a entender? Por isso tem muitos crentes na igreja, tudo que faz não dá certo. Porque ele é um prostituto crente, é uma prostituta crente. O versículo continua, veja aqui. Olha o que é que Paulo vai dizer. Versículo 10.
isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Paulo está dizendo, é melhor andar com ímpio que não conhece a palavra e está no pecado, do que o crente que conhece a palavra e insiste no pecado. Porque uma coisa é você ser inocente a respeito da palavra, outra coisa é você pisar a palavra, mesmo conhecendo que essa é a palavra. E a Bíblia diz, era bom que vocês não conhecessem a verdade, porque cada um vai ser julgado mediante a verdade que sabe, a verdade que conhece. O ignorante vai ser julgado mediante a ignorância dele. O sábio vai ser julgado mediante a sabedoria dele. Faz sentido? Faz? Vamos lá, o texto está aqui, é Bíblia, irmão. Não tem coisa aqui de pastor. Vamos continuar. Isso não quer dizer absolutamente com os avarentos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair deste mundo. Paulo está dizendo, olha, eu não estou a dizer que você não deve andar com os ímpios fora da igreja. O teu patrão é ímpio. Se você falar, não, eu não trabalho para um ímpio, você vai tirar um nicumbu para sustentar o teu filho. Não, pastor, meu patrão mesmo é ímpio, e eu já lhe preguei ontem, eu lhe falei, se tu não se converteres, vais ir para o inferno. Ah, vou ir para o inferno? Sai da minha empresa. Tem que ser sábio, irmão. Paulo está a dizer, eu não estou a falar que você tem que brigar com o ímpio do mundo, mas é o ímpio da igreja. E hoje tem mais ímpio dentro da igreja do que fora da igreja. Que a nossa impiedade aqui é mais terrível. Os bruxos domingo estão a segurar a Bíblia aí para o culto. Jesus, Jesus. Mas o que fez ontem na filha ali a sábado 0 hora, como pisou no peito da outra, mas está aí lá. Como é que é esse louvor? Mas a noite mesmo ajoelhou no peito dos outros. Aí está mesmo de joelho. Ontem à noite pisou o filho alheio. A filha alheia não dormiu, você lhe fez sofrer a noite. No Namibe, 5 irmãs eles apanharam na porta da igreja, a bruxar a igreja delas. 4 horas, oculhangula. A igreja não crescer, para o pastor morrer, vai para quê? Eu se encontrar um dia as irmãs dançar aqui, eu vou meter música no meu telefone para vocês dançarem. Amado, e o mais terrível, não lhes fizeram nada, porque aquelas viram como aquela igreja foi fundada. E o pastor, como chegou ali novato, falou, pastor, não mexe com essas, não terás paz. Deviam me enviar eu naquela igreja. Falar, me feitiçam, mas aqui vocês assim não vão continuar. Podem me feitiçar. Vamos vir dançar que hora? Me avisam que eu vou comprar as colunas, vou meter já fora. Amém? Amado, Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês se separem dos ímpios desse mundo, mas é os ímpios que estão dentro da... Conhece um ímpio que está na igreja, irmão? Conhece um que beija essa, depois casa com outra? Conhece alguém? Que é o rei delas, o mestre sala, prova essa irmã não gostou, prova essa irmã não gostou. E as irmãs que gostam ser provadas. Você aqui com a unção do mestre sala, meu irmão, eu ainda tenho cajado, ouviu? Ouviu, irmão? Você não vai aqui começar a namorar essa, não. Todos que namorarem nessa igreja aqui, os irmãos têm que saber. Antes do teu pai saber, tem que entrar nesse gabinete aí. Se não eu descobrir, irmão, você vai ver. Porque uns já se olha, vamos curtir, não fala a ninguém. Porque aqui tem muito pessoal do contra. Não é que tem irmão do contra, ele tem 2, 3 aqui. Se lhe apresentarem, vai estragar o biolo. Porque numa ele falou, é para não dar bandeira, na outra também não dá bandeira. Na outra também não. E ele está com 3 na igreja. E ainda está falando em língua, essa língua do inferno. Por isso, irmão, as vossas línguas estranhas não me espantam. Eu estou atento no vosso caráter. Porque língua estranha, a mamá da ilha também estão a falar. Aquela mamá quando xinguila, começam também a falar. É sim, vai ver vídeos aí. Elas também quando xinguilam, falam uma língua. Por isso eu não estou atento. A tua língua não me impressiona, é o teu caráter.
a tua personalidade, o teu temor a Deus, a tua reverência a Deus. Amém? Já deu para ver que eu não sou menino nesse negócio, né? Vamos lá, versículo 11. Meu Deus, a hora já está aí. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se o quê? Irmão, for o quê? Devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente ou fofoqueiro, for beberrão ou bêbado, ou for o quê? Roubador, com tal nem ainda com mais. Paulo está dizendo, não tomem a ceia com esses irmãos. Fofoqueiro, bêbado, maldizente, avarento, que quando olha para o irmão, porque tem irmão assim, quando olha para algumas pessoas, não vê pessoa, vê dinheiro, vê boleia. Esse aí tem carro, vai me dar boleia. Esse tem cumbu, tem cumbu. Ele não está te vendo como pessoa, está te vendo como uma nota de 5 mil kwanza, tá? Você está falando com ele, mas na cabeça dele está vendo 5 pau. Isso é o avarento. Esses nem anda com eles. Versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo está dizendo, lancem fora esse irmão. É disciplina corretiva. Tiram fora esse pecador que está no vosso meio. Alguém está comigo? Diz amém. Agora cirúrgica o que é que acontece? Ela ocorre por meio da exclusão e compete ao pastor e à igreja. Essa aqui cirúrgica é a mais séria, porque ele aqui não ouviu o primeiro grupo, não ouviu o segundo grupo. Aqui já não tem mais jeito, temos que meter fora da igreja esse irmão. Irmão, isso é Bíblia. Porque tem gente que está na igreja, quer andar como quer. Não, irmão, oi, aqui não, tá bom? Aqui não é lá no clube onde você jogava. Não é naquele ajuntamento onde vocês se encontravam. Não, aqui é a igreja. E deve haver o que? Reverência, temor. Se você se compromete com a igreja, é ir até o fim. É palhaçada essa, encontrei um problema da igreja, vou sair da igreja porque o pastor tem defeito. Você mudou de família quando descobriu que a tua mãe tem defeito, o teu pai. Mas a minha família, eu acho que tinha mais problema, ou tem mais problema do que a qualquer família que está aqui. Mas eu vou te falar, aquela é a minha família. Já lutamos entre irmãos, já houve pancada feia lá em casa. Passa 3 meses, ninguém fala com ninguém, mas depois, oi, mano. Um fez anos, já estão a ligar. Agora você mesmo a guardar mágoa. Eu não falo com ela porque são bruxas. Oi, irmã. Você afinal ora para quê? Todo dia mesmo aqui. Oh Senhor, oh Senhor. Na hora que os bruxos se manifestam, você tem medo dele? Os que eu mais amo na minha família são os que têm fama de bruxo. E alguém fala assim, como é que o pastor se dá bem com os que têm fama de bruxo? Essas são as minhas ovelhas. Eu tenho que me dar bem com o engapa mesmo. Amém? Amado, vamos ler aqui pelo menos essa daqui. 1 de Timóteo 1:20. Pastor Tony, tem aí? Se eu encontrar aqui eu já leio. Vem aqui, meu pastor, por favor. Tá bonito o homem aí. Primeira de Timóteo 1:20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui é cirúrgica. Paulo está dizendo, Himeneu, Alexandre Latueiro. Paulo morreu por causa desse cara. Era um obreiro da igreja que andava com Paulo, traiu Paulo, e Paulo foi parar na cadeia que lhe levou à morte, porque Alexandre Latueiro inventou inverdades, mentiras contra Paulo. Paulo foi parar na prisão e cortaram a cabeça dele. Mas Paulo, antes de morrer, disse, entre esses, Himeneu, Fileto e o Alexandre Latueiro, Latueiro quer dizer o ferreiro, porque ele trabalhava lá com ferro, eu lhe entreguei a Satanás. Que Deus lhe pague segundo as suas obras. Porque, amado, a pior traição, a que dói mais, não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. Se um vizinho te trair, isso não é minha família, mas quando for teu irmão, teu marido, a tua esposa, teu pai,
O obreiro que comeu contigo na mesa está por aí falando mal de você, como se nunca te conheceu. Essa é a pior dor. E Paulo está preso e está dizendo: entre os quais Emineu, Fileto, Alexandre Latuero, eu já os entreguei nas mãos de Satanás. Ou seja, expulsei-os da igreja, para que Deus trate com eles. Isso é disciplina o quê? Cirúrgica, corta. Porque, amado, tem crente que não adianta bater boca com ele, é mesmo bode. E, amado, não tem oração que pastor faça que o bode vira ovelha. Tem bode que nasce bode, vai morrer bode, que não se submete, não se sujeita a ninguém, está acostumado a andar sozinho. Quem já tentou pastorear cabrito? Cabrito, quem já pastou cabrito? Oh, menino chato. Amado, todos os anos a minha mãe comprava um cabrito e um porco. O porco era sacrificado no Natal, o cabrito no Ano Novo. E nós pastávamos o cabrito, porque a minha mãe comprava dia 15 de dezembro, às vezes comprava em novembro. E nós tínhamos que levar o cabrito para comer no rio próximo da nossa casa, irmão. Eu lembro uma vez, foi dia 24 que nós saímos de manhã para ir pastar o cabrito. E ele ia ser morto às 12 horas. E foi comer de manhã. O cabrito escapou da corda. E, irmãos, o meu desespero, o desespero do meu irmão que me seguia, porque cabrito tem tiques. Cabrito, se você lhe bate para não ir aí, aonde você bate para ele não ir, é onde ele pula. Você fala aqui não, ele fala pé. Você bate aí não, ele pé. Mas ovelha, por isso a Bíblia compara o sacrifício de Cristo como ovelha. Isaías vai dizer: como ovelha muda, não abriu a sua boca. Porque ovelha é mansa. Ovelha, você bate nela, ela não se mexe, não pula, não reage. Ela para entender por que me bateu, onde queres que eu vou, para eu ir. Porque ovelha não gosta de apanhar. Cabrito tem prazer na surra, gosta de drena. Ele diz assim: aquele crente que Deus é o quanto mais me pregam, quanto mais me batem, mas eu me infernizo no pecado. O meu amigo postou esse dia e disse assim, que para quem não está arrependido, disciplina é férias. Um crente não arrependido, você lhe disciplina, ele vai tirar férias, vai pecar mais ainda, até engravida. Disciplina é para filho, que quando é disciplinado ele chora, ele se arrepende, ele quer voltar, ele está arrependido. Mas quando o cara peca e está dizendo: não, por favor não fala, o que vão pensar? Não está arrependido. Porque o arrependido ele se culpa, ele chora, ele se entrega. A diferença entre Pedro e Judas é essa. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus olha para ele, o coração dele aperta, e aquele galo, meu Deus, cantou e Pedro escutou. Aí ele lembrou quando Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Aí ele olha para Jesus na última negação. O galo canta, Jesus acaba de levar o último soco e olha para Pedro. E Pedro ficou culpado e desapareceu. Judas traiu Jesus, sentiu culpa, remorso. Sabe o que ele fez? Vou me matar. Porque quando você tem, amado, arrependimento não te faz se matar. O que faz a pessoa se matar é sentimento de culpa. O arrependido vai lá e pede perdão e restabelece a comunhão. Mas o que tem sentimento de culpa, ele se mata, porque ele acha que tirando a minha vida eu acabo com a culpa. Então Judas sentiu remorso e Pedro se arrependeu. Amado, quando você está arrependido e você chega lá e diz assim: pode contar comigo, nunca mais vou fazer tal coisa. Sabe por quê? Eu estou arrependido, não vai voltar a acontecer. Eu estou plenamente arrependido. Agora bode, bate no bode. Esse bode que naquela igreja disciplinaram, pulou na outra. Naquela disciplinaram, pulou na outra. E ele fica pulando de igreja para igreja. É o crente beija-flor, o crente abelhinha.